Lucas 25, Lucas 2, 25 em diante, diz assim, fica ligadão agora, preste muita atenção, concentre tudo aqui em você ouvir a voz do Espírito Santo. O texto diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você agora. Espírito Santo querido, muito, muito, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor está trazendo para a tua igreja. Oh Deus, mas nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós revelação, sabedoria, para que ela tenha o efeito desejado, Senhor, para que não sejam só informações. Oh Deus, nos desafia, nos muda pela tua palavra. Só a tua palavra é a espada do Espírito, nos corta nessa noite, porque eu sei que o Senhor vai cortar, vai tirar o que não faz bem e vai costurar, e vai ligar de novo. É a promessa que o Senhor deu. Oh Deus, faz isso com a tua palavra nessa noite no nosso coração. Cerca esse lugar de forma que o ladrão de semente não tenha acesso no nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, eu quero falar hoje à noite, nosso tema, como estamos vendo Jesus. Eu achei muito interessante, e isso falou muito comigo, aquele homem, o Simeão, ele, aqui no versículo 25, fala que ele era justo e piedoso. Pensa um cara bom, pensa um cara joia. Essa palavra piedoso aqui, no grego, eulabes, quer dizer temor de Deus. Um cara que temia a Deus, um cara que era bom, um cara que era justo. Mas essa frase que ele diz no versículo 29, começou a me pegar ali, esse texto, que ele diz assim mesmo. Quando ele vê o menino, ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, não é? Segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, quer dizer, faltava alguma coisa para o Simeão, não é? Quer dizer, ele tinha tudo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, inclusive. O texto diz que ele era cheio do Espírito Santo, não é? Eu não estou falando de uma pessoa que não conhecia Deus, que ignorava Deus. Estou falando de alguém muito, muito especial para Deus. Mas essa declaração dele, gente, fala tudo. Ele diz assim, quando ele vê Jesus, ele diz: agora eu posso morrer. Não é? Provavelmente ele é um homem já bem madurão, não é? Ele já é um homem com certeza bem idoso. E ele diz: agora sim, agora eu estou completo. O que faltava para mim, não é? Agora eu vi, era ver Jesus, era ver o Salvador. Eu vi a tua salvação. Amém, queridos? Então, irmãos, por que eu disse que falou muito comigo? Porque é isso. Jesus é o segredo, não é? Jesus é o começo, meio e fim de tudo, não é? Então, ainda que a gente tenha tudo, não é? E mesmo coisa, eu não estou falando nem de coisas materiais, eu estou falando de coisas espirituais mesmo, não é? Puxa, a gente tem uma igreja, a gente ora, não é? A gente lê a Bíblia, a gente faz tudo isso. Mas se a gente não tiver a visão correta de Jesus, é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, né? E o Espírito Santo falou isso comigo, não é? Eu vou passar a vida inteira sentindo
esse vazio. Está faltando alguma coisa. Quem está me entendendo? Porque só quando ele viu Jesus com esses olhos corretos, que ele disse: agora eu estou completo, agora eu posso morrer, está tudo bem numa boa, agora eu tenho tudo. Amém, queridos? Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. O que foi que o Simeão viu? Olha só, vamos ver comigo então. A primeira coisa que o Simeão viu, então o Simeão viu Jesus como o cumprimento da promessa mais importante, a maior promessa. Não é? Olha o que diz o versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, não é? Então assim, gente, qual que é a promessa mais importante da nossa vida, não é? Poxa, esse ano é o ano da colheita triplicada, posso ouvir um glória a Deus? Isso é verdade, eu creio nisso. Colheita triplicada de almas, muitas vidas para Jesus esse ano, em nome de Jesus, não é? Ontem nós estivemos em Miracema, 40 pessoas participaram da classe do EMP, a gente foi lá com uma turma. De lá nós fomos para Tabocão, onde nós já temos uma célula, foi tão gostoso. Nós visitamos 2 famílias, foi tão especial lá em Tabocão. Tomamos café com essas 2 famílias. Aí fomos lá na fazenda do irmão, foi tão gostoso, meu Deus, que delícia, não é? A igreja se espalhando. Aí depois de lá nós fomos no dia seguinte para Araguaína, um time grande, 2 carros cheios, e a gente foi lá, 49 pessoas fizeram a classe do EMP, oh glória a Deus, aleluia, não é? Então foi tão especial, nós estamos crescendo, gente, isso é só o começo, não é? Agora, qual é a nossa maior promessa? Sabe que isso é o crescimento? Qual é a nossa maior promessa? Que aquela coisa dê certo, aquilo que a gente tem orado dê certo. Qual que é a nossa promessa? Tudo isso é bom. É bom a gente tomar posse da promessa, mas gente, conhecer Jesus, ver Jesus da maneira certa, tem que ser a promessa mais importante da nossa vida. Amém? O Simeão vivia assim: ainda não posso morrer, ainda não posso morrer, eu tenho que ver Jesus, eu tenho que ver o Salvador, não é? Quer dizer, ele poderia conquistar tudo, ele poderia realizar todos os sonhos, mas se ele não conhecesse Jesus da maneira certa, ele morreria frustrado. Então, gente, nós precisamos, eu quero te deixar assim, nessa santa crise, não é? Uma promessa tremenda, no versículo 27, fala que, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, aí o Simeão encontrou Jesus. Ou seja, quem foi que levou Jesus para o templo? O Espírito Santo, não é? Era um encontro, parecia uma coincidência, mas era uma jesuicidência. No momento que o Simeão foi para o templo, os pais de Jesus chegaram naquela hora com o menino. Então o Espírito Santo vai nos conduzir, se o nosso alvo maior, se a promessa maior, se o desejo maior do nosso coração for conhecer Jesus. Eu estou falando isso para a igreja mesmo, gente. Ah, pastor, eu já aceitei Jesus. Olha, essa palavra foi para mim, não é? Foi para mim. Então, de eu ver Jesus como realmente Ele é. Amém, queridos? Então essa promessa tem que ser a maior promessa da nossa vida. Quando os magos do Oriente, eles foram conduzidos até Jesus, né? Com certeza eles estavam esperando por Jesus, eles queriam ver Jesus, e eles viram a estrela, e aquela estrela se movimentando, acharam esquisito aquela estrela se movimentando, e eles entenderam que era para eles seguirem a estrela, e eles foram. Foi uma longa viagem do Oriente até ali em Jerusalém, mas eles foram seguindo a estrela até aonde o menino estava. Amém, queridos? Gente, eu quero te dizer uma coisa: se nós quisermos conhecer o Senhor, o Espírito Santo vai nos levar até Ele. Amém? Se esse for o nosso alvo, for o alvo da nossa vida, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Se o nosso alvo não for uma religião, se o nosso alvo não for uma denominação, uma igreja só, a gente frequentar uma igreja, com quanto a gente é justo, não é? A gente
tem o temor de Deus, a gente está cheio do Espírito Santo. Mas, se esse não for o nosso maior alvo, a gente vai passar pela vida igual o Simeão, gente. Vai ficar velho, esperando conhecer Jesus. Então, tem que ser agora, amém, queridos? Tem que ser agora, tem que ser na juventude. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor, aleluia. Então nós temos essa promessa hoje, essa é a nossa maior promessa. O que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Quem quer ver o Senhor, né? Eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor, quero buscar o Senhor. Muito bem, então a primeira coisa é essa: o Simeão viu Jesus como o cumprimento da sua maior promessa. Eu quero que aconteça muita coisa, tem muitas promessas na minha vida, mas a maior promessa que eu vou perseguir, não é? Nós vamos perseguir, é a gente ver Jesus. Muito bem, segundo lugar, como foi que o Simeão viu Jesus? Ele viu Jesus como a salvação de Deus. Olha o que diz o versículo 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Como o Senhor disse, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que tremendo, que tremendo. Então veja bem, gente, quem é Jesus para você, não é? Então, se nós acreditarmos, e se nós conseguirmos ver Jesus assim, com essa ótica, com esse óculos, de que Ele é a salvação, gente, a nossa vida vai mudar, e a igreja vai mudar. Sabe por quê? Porque a gente vai pensar assim: olha, se essa pessoa que eu amo não conheceu o Senhor Jesus, ela vai para o inferno, não é? Então eu vou me preocupar com a salvação das pessoas. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa assim: a nossa geração tem visto Jesus, claro, de uma forma correta, assim, ele abençoa, ele cura, ele prospera, ele protege do mal. Isso é tudo verdade, isso é tudo bom. Mas, gente, Ele é a salvação. Quem está me entendendo? Ele é a salvação. E nós temos que levar a salvação para as pessoas, porque senão, gente, eles vão se perder, não é? Eu tinha lido esse texto e isso pegou muito no meu coração. E quando a gente estava visitando uma dessas famílias, a gente foi numa fazenda lá, né, em Tabocão, e a gente conversando ali, conversando, mas eu estava incomodado, porque a gente não estava falando da salvação em Jesus. Eu estava incomodado com aquilo, estava muito gostoso, o tempo, a comunhão, a gente estava rindo, estava sendo legal, mas, poxa, eu tenho que trazer a salvação para essa família, né? Jesus é a salvação, não é? E aí, eu contei para ela, né, a história de que Maria e José viajando para Belém de Judá, e já pensou, aquela moça novinha, sente as dores de parto, pensa no desespero, não tinha um hospital, pensa no desespero do José. Meu Deus, a gente que tem toda essa assistência médica, a gente fica apavorado quando a esposa vai ter filho, né? Imagina o pobre do José. E aí eles correram para uma hospedaria e não tinha lugar para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que tragédia. Colocaram Deus num coxo de um animal. E eu tinha visto vários coxos ali naquela fazenda, né? Eu fiquei olhando para aqueles coxos, imaginando o meu Senhor naqueles coxos ali. E eu falei para aquela senhora, eu disse: olha, a senhora aqui tem que ter um lugar para Jesus no seu coração, porque o seu coração não pode ficar tão ocupado com tanta coisa, que a senhora vai dizer para ele assim: olha, não tem vaga para o senhor, mas eu vou arrumar um coxozinho para o senhor ficar, uma manjedourazinha para o senhor. Irmãos, eu sei que aquela palavra tocou no coração daquela mulher, sei porque sei, amém, queridos? Mas sabe, porque Jesus é a salvação. Então, o Simeão olhou para Jesus e ele viu naquele menininho, escuta, ele viu um menininho de 8 dias, não é? Indefeso, inofensivo, vulnerável, fraquinho, mas ele olhou para ele e viu a salvação. Eu disse: meu Deus, nós precisamos ver que Jesus é a salvação. Ele é muito mais do que alguém que vai resolver os nossos problemas.
é alguém que vai salvar esse mundo perdido. Amém, queridos? E nós temos que levar essa salvação para as pessoas. Ele diz assim: só agora, agora eu posso já, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, como que nós estamos vendo Jesus? Será que nós estamos vendo Jesus como a salvação de Deus para a humanidade? Não é? E último lugar, gente, último lugar, Simeão viu Jesus como uma escolha a ser feita. Então, primeira coisa, Simeão viu Jesus como o cumprimento da maior promessa da vida dele, a prioridade, a coisa mais importante que ele buscava. Segundo lugar, o Simeão viu Jesus como a salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então ele sabia que Jesus era a salvação. E terceiro e último lugar, o Simeão viu Jesus como uma escolha a ser feita. Agora preste bem atenção nisso, gente, porque foi aqui que o meu coração ficou, não é? Então, o versículo 34 diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, olha só o que ele vai dizer para Maria, a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos. Vocês já ouviram esse texto? Sabia que esse texto está na sua Bíblia? Que Jesus foi destinado tanto para a ruína quanto para levantamento. Não é uma coisa assim difícil, né? Quando eu li isso, eu disse: meu Deus, será que isso aqui estava na minha Bíblia o tempo todo? Não é? Eu nunca tinha percebido que Jesus foi destinado tanto para a ruína como para levantamento. Não é porque o Jesus que a gente prega é só para levantamento, não é? Você tem Jesus, você tem tudo, aleluia, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo e tal, só levantamento. Mas Jesus foi destinado também para ruína. Irmãos, que coisa tremenda, que coisa poderosa. Deixa eu te explicar isso. Então Jesus, o Simeão viu isso. Olha como que ele viu Jesus. Ele veio para que muitos sejam salvos e muitos sejam levantados e muitos sejam abençoados. Mas ele também veio, não é? Ele também veio para a ruína de muitos. Então, como que nós temos que ver Jesus? Gente, e se a gente vê assim também, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Porque a gente vai levar para as pessoas essa oportunidade para elas escolherem como elas querem que Jesus se manifeste. Jesus, como é que você quer Jesus? Que ele te levante ou que ele te arruine? Então nós temos que fazer as pessoas entenderem que elas têm que tomar uma decisão. Olha só o que diz 1 de Pedro 2,6, presta bem atenção. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Eu expliquei que a pedra angular era uma pedra, ou a pedra de esquina, não é? Porque não tem sentido na nossa construção hoje isso. A gente não consegue entender o que é uma pedra angular, é uma coluna principal, o que é? Não, era uma pedra mesmo. Uma pedra que ela tinha um ângulo quase perfeito de 90 graus. Então, a partir daquela pedra que ficava na esquina, começava a construção. Então, toda a construção ficava em cima, né? Dependia daquela pedra. Eram caras as pedras de esquina, porque não tinha equipamento, né, para trabalhá-la. Então, era caro, era difícil. Então, olha só o que a Bíblia diz de Jesus, que ele é a pedra de esquina, ou seja, para a gente construir toda a nossa vida em cima dele. Agora presta atenção: eleita e preciosa. Olha só o que diz: eleita e preciosa, quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Mas para vós outros, portanto, os que credes, ela é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Presta bem atenção. Ou a pedra, ou Jesus é uma pedra onde você constrói,
ou ele é uma pedra que cai em cima de você. Olha o que Lucas diz em Lucas 20, 18. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Gente, a gente tem que fazer uma escolha. Amém, queridos? E a gente não pode mais passar pela vida das pessoas sem levar salvação para as pessoas e sem fazer com que as pessoas possam tomar uma decisão. A gente não pode, gente. Entende o que eu estou falando? Porque às vezes a gente passa na vida das pessoas e a gente nunca fala assim, não, gente, você tem que tomar uma decisão. Ou Jesus é Senhor e Deus da sua vida, ou não. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim, tem que tomar uma decisão. Quem não ajunta, espalha, tem que tomar uma decisão. Ah, não, mas eu quero ficar com Jesus, só recebendo que Ele fique me levantando o tempo todo. Não, a gente está enganando as pessoas. Gente, essa pedra vai cair em cima delas. Entende o que eu estou falando? Elas vão ser reduzidas a pó. Meu Deus! Nós temos muita responsabilidade. Então veja bem, o Simeão, ele vê Jesus assim, ele diz para Maria, esse menino, ele foi destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos. Como que nós estamos vendo Jesus? Quer ver? Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2,15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então cutuca o seu irmão aí do lado e diga para ele, você é o bom perfume de Cristo. Agora olha só, gente, olha só como é sério isso. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, os que se perdem, nós somos cheiro de morte. Eu pensava que o evangelho era só vida. Para com os que se perdem, o evangelho é cheiro de morte. Para com aqueles que são salvos, é aroma de vida para a vida eterna. Olha só. Então, quando eu chego na vida de uma pessoa, né, vocês todos têm amigos, têm parentes, não é? Todos vocês amam pessoas, beleza. Gente, a gente não pode ser neutro. O que eu quero te dizer hoje à noite é que a gente não pode ser neutro. O que é que você é? Você cheira ou você fede? Não, nenhum nem outro. Eu sou neutro. Não existe isso. Gente, ou você cheira para uma pessoa porque ela creu no evangelho, ou você fede para uma pessoa, assim que nós temos que ser, porque essa pessoa não creu e desprezou o evangelho, não é? Mas nós queremos ser coluna do meio. Quando a gente está com alguém que não dá bola para o evangelho, a gente não quer feder, não é? E a gente fica calado, e a gente não leva, gente, a única esperança para essa pessoa. E o que adianta ela ser justa? O que adianta ela ter o temor de Deus? O que adianta ela ter tudo? Ela não tem salvação, ela vai perecer. Ok, queridos? Então, olha só o que o Simeão viu. Jesus é edificação e destruição. Jesus cheira e fede. Eu sei que é uma palavra difícil, dura, mas é a verdade, gente. É a verdade. Olha só, quer ver uma coisa interessante? Eu li isso hoje, foi a minha meditação hoje, quando o Pilatos, né, ele queria livrar Jesus, ele estava em crise, porque a mulher dele falou para ele, olha, não te mete com esse justo, eu tive um sonho com ele. E o Pilatos já estava em crise, ele estava vendo que Jesus era inocente, ele não queria condenar Jesus. Então o que é que ele fez? Olha pessoal, vocês sabem, segundo a tradição, eu sempre liberto um preso. E ele queria libertar Jesus, ele disse, tem aqui tem um cara aqui, ele pegou o pior de todos, porque era impossível que mesmo o cara que odiasse mais Jesus, jamais ia escolher o Barrabás. Olha, eu tenho um aqui, rapaz, esse aqui é assassino, esse aqui é ladrão, esse aqui é tudo que não presta, não é? Vocês querem que eu solte Jesus, ou vocês querem que eu solte Barrabás?
Aí, irmãos, para surpresa de todos, o povo gritou por Barrabás. Barrabás representa o mundo e as coisas do mundo, não é? E o povo disse: nós queremos o mundo. E o Pilatos ficou surpreso. E a pergunta do Pilatos ecoa até hoje, gente. Ele falou assim: olha, e o que eu farei de Jesus, chamado Cristo? E o que nós faremos de Jesus chamado Cristo? Como que ele vai ser para nós? Ele vai ser uma rocha onde nós vamos edificar, ou ele vai ser uma rocha que vai cair em cima de nós? O que faremos de Jesus chamado Cristo? Ele vai cheirar para nós? Ele vai ser o bom perfume de Deus na nossa vida? Ou ele vai ser o perfume de morte na nossa morte? Como que nós queremos que Jesus seja para nós? Irmãos, que coisa tremenda. E só para terminar aqui, esse olhar do Simeão, que ele viu que Jesus era uma escolha, que as pessoas teriam que fazer. Então, só para terminar, deixa eu terminar com isso aqui. Eu acho tremendo quando, olha essa decisão, olha essa escolha, quando Jesus faz uma pergunta. Olha, é importante para Jesus isso, olha para mim aqui, ó. Jesus faz uma pergunta para os discípulos assim: o que diz o povo a meu respeito? Jesus quer saber. Quem é que eu sou para o povo? Não é? Mateus capítulo 16. Aí os discípulos começam a responder: não, alguns acham que o Senhor é João Batista, uma encarnação do João Batista. Outros dizem que o Senhor é o Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Não é? Outro diz que o Senhor é um dos profetas. Jesus quer saber. Jesus quer saber quem nós achamos que Ele é. O que Ele é para nós? Jesus é a solução dos meus problemas. Jesus é a libertação dos meus demônios. Jesus é... O que Jesus é? E aí ele pergunta para os discípulos: e vocês? E vocês? O que eu sou para vocês? Olha como que é importante. Olha como que tem que ser uma escolha que a gente tem que fazer. Ele veio para a ruína e para levantamento de muitos. Olha só. Aí o Pedro que pula e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele diz: tu és o Cristo é o Rei ungido, o Messias, aquele que viria morrer pelos pecados de muitos. Ele declarou tudo isso nessa palavra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a alegria de Jesus. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que te revelou isso. Amém, queridos? Que maravilha. Aí quando Jesus acaba de dizer isso, presta atenção, ele diz para o Pedro: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Gente, isso é tão importante, porque é só quando nós temos a revelação de quem Jesus é que a nossa vida tem sentido, e faz sentido. O Pedro entendeu quem ele era, não é? Que ele era uma pedra, que junto com outras pedras estavam construindo o edifício santo para a morada de Deus. Então, quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Joia, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pergunta para vocês: quem é essa pedra, gente? Vocês acham mesmo que quando Jesus disse assim: olha, tu és Pedro, não é? E sobre esta pedra, são duas palavras diferentes lá no grego, mas sobre esta pedra, é uma grande rocha que ele fala, essa segunda pedra que ele fala, eu edificarei a minha igreja. Vocês acham que era sobre o Pedro que Jesus ia edificar a igreja? Ou sobre os sucessores do Pedro que Jesus ia edificar a igreja dele? Gente, claro que não. A pedra é a confissão, é a decisão de quem Jesus é para mim. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa declaração, sobre essa decisão, Jesus está edificando a sua igreja. Irmãos, quem faz parte da igreja não é quem frequenta a igreja, ou quem diz que é parte da igreja. Quem está edificando a igreja, uma pedra viva, nesse fundamento apostólico, é aquele que
compreendeu mesmo no seu coração, que teve a revelação de quem Jesus é. Ele é o Cristo. Cristo é isso, não é? O nosso substituto, aquele que morreu por nós. Amém, queridos? Aquele que nos dá livre acesso à presença de Deus Pai. Aleluia! Então não adiantava para o Simeão ser bonzinho, ser justo, ser tudo isso, ter até o temor de Deus, se ele não tivesse a perspectiva certa, correta, o olhar certo de quem era Jesus. Quem é Jesus para você? Como que nós estamos vendo o Senhor? Amém, queridos? Como é que nós estamos vendo o Senhor? Ele é para nós o cumprimento da nossa maior promessa. Nós estamos buscando conhecê-lo e prosseguindo em conhecê-lo. Ele é a salvação de Deus e quando nós estamos com as pessoas, nós queremos levar a salvação de Deus para as pessoas. Eu estava lendo a biografia do Charles Spurgeon, eu achei tão interessante. Ele tinha 16 anos e ele estava perdido no mundo. E aí ele estava pensando até já em acabar com a vida dele. Tanto que ele era perdido. E ele foi passando por uma igrejinha, e ele olhou lá dentro, tinham 5 pessoas. Ele entrou e o pastor leu esse texto de Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos. Só isso. E quando o pastor falou assim, olhai para mim e sede salvos, ele explicou. Nós não precisamos fazer nada para ser salvos. Nós só precisamos olhar. Não é? A gente não faz força para olhar. Quem está fazendo força para me olhar? Não é? Então, é só olhar. É só ver Jesus. E ele saiu dali, salvo para sempre. Ele entendeu. Ele estava se esforçando para conhecer a Deus. Ele estava fazendo coisas para merecer a salvação. Não é igual o jovem rico. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Não é? Ele estava assim. E naquele dia ele entendeu, eu não preciso fazer nada, eu só preciso olhar. O pastor usou aquele texto que Jesus mesmo usa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Não é? Quando as pessoas olhavam para a serpente levantada no deserto, elas eram curadas da mordidura da serpente. E quando nós olhamos para Jesus como a salvação, como uma decisão que eu tenho que tomar na minha vida, e realmente segui-lo, é coisa séria, não é? Quando eu decido que ele vai ser a rocha onde eu vou edificar a minha vida, e não a rocha que vai cair na minha cabeça. Quando eu decido que ele vai ser cheiroso para mim, porque eu creio nele, eu creio na salvação dele, na obra da cruz que ele fez. Irmãos, então é isso, olhar para Cristo é isso, olhar para a serpente no deserto era isso, crer. Amém? Que não era alguma coisa que eu ia fazer para ser curado, basta ver o olhar. Amém? Aí a gente vai ter uma colheita triplicada, gente. Sabe por quê? Eu fico imaginando cada um de vocês nessa crise, não é? Cada um de vocês relacionando com as pessoas e com o coração assim. Jesus é a salvação. Jesus é uma escolha que esse meu amigo tem que fazer, não é? Não, então a gente não vai mais passar pela vida das pessoas sem cheirar e nem feder. Amém, querido? Não dá para ser neutro com Jesus. Não dá para ser coluna do meio com Jesus. Ou a gente cheira porque a pessoa creu, ou a gente fede porque ela não creu.